Bom dia, que Deus abençoe a todos. Hoje resolvi de novo fazer um vídeo aqui, estou dentro da minha caminhonete, né? Então eu quero falar sobre um assunto bastante importante. E quem não me conhece ainda, meu nome é Elvésio, né? José Elvésio Amaral, mas sou conhecido mais como Elvésio. No YouTube aí, meu canal é Elvésio Amaral, no Face também é Elvésio Amaral. E é assim que me conhece. Os amigos aqui só me chamam de Elvésio mesmo. Então, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre um assunto. Nós estamos no setembro, né? Mês de setembro, a campanha contra o suicídio, né? Setembro Amarelo. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre o suicídio, né? E eu sou da Igreja Batista Nacional do Príncipe da Paz, aqui em Belo Horizonte, no bairro Cardoso. Meu pastor é o pastor Antônio Eustáquio, pastor vice-presidente é o pastor Adão Atanásio, um homem de Deus muito abençoado. E já faz 26 anos, lá vai para 27 anos que eu estou nessa mesma igreja. Eu gostaria de comentar um pouco hoje sobre essa coisa tão trágica que é o suicídio. E eu vou ler alguns versículos, né? Na realidade 4 versículos, que está aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Quando Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Timóteo recebeu essa palavra do apóstolo Paulo, né? E certamente Timóteo foi um homem que também trabalhou muito pelo Evangelho. Mas por que eu quis pegar esse texto aqui para falar sobre o suicídio? O suicídio é uma coisa que nós precisamos entender que ele nunca foi uma coisa boa, nunca resolveu o problema de ninguém, né? Muitos apelam para esse lado, né? Para dar o fim da própria vida, pensando que assim está acabando com os problemas. Realmente ele está acabando com os problemas, porque ele acaba com a própria vida, aquele problema que estava passando também ficou para trás. Mas vai iniciar problemas muito pior, né? Hoje nós vemos muitas pessoas até defendendo a tese que nós não podemos julgar uma pessoa que suicida, dizer que ele se perdeu, porque nós não temos direito de julgar. É claro que nós não temos direito de julgar e nem como julgar. Julgamento tem a ver com o tribunal, né? Tem juiz, tem pessoas, né, da acusação, pessoas da defesa, jurados. Julgamento tem a ver com o tribunal. Opinião é outra coisa. Quando eu dou a minha opinião, não estou julgando ninguém, né? Pessoas pensam que está julgando. Não. Julgamento tem a ver com o tribunal. No julgamento sai uma sentença. E você não consegue dar uma sentença para ninguém se não muda a situação daquele que cometeu nenhum pecado, nenhum crime. E principalmente o suicídio. Você não consegue mudar a situação dele, né? Eu só quero comentar o seguinte: quem está com problema, né, mental, de saúde, né, procura um socorro. Você que está em depressão, você que já pensou em suicidar, já pensou em dar cabo em sua vida, procure um socorro, procure pessoas, né, capacitadas para esse fim, um psicólogo, um psiquiatra, alguma
pessoa que tem como te ajudar, né? Procura também seus pastores, se for uma coisa espiritual, procura seus pastores, mas nunca parta para esse lado, tentando acabar com o problema através de um suicídio. Porque hoje defende muito, né, que quem suicida não se perde, porque tem muitos pastores suicidando. E é difícil acreditar nisso, mas muitos pastores suicidando. E eles estão suicidando, e aí a pessoa fala, não, mas depois dele pregar o evangelho a vida toda, no fim não suportou a pressão e suicidou, então ele não vai se pagar por isso. O suicídio, ele é uma escolha. Se a escolha foi consciente, você vai responder sim por isso. É claro que se a pessoa, por causa da enfermidade mental, ele fica louco, fica demente, ele chega num viaduto de 100 metros de altura, e ali na mente dele ele virou um passarinho e ele pode voar. Ele não pulou para suicidar, ele pulou para voar. Tá? Na mente dele, agora eu vou voar. Entendeu? Eu lembro de uma irmã da esposa de um tio meu, que ela ficou com demência na idade avançada dela, e um dia ela pegou uma chave, essa chave grande de porta de metal amarelo, e mandou amigo meu, comer essa chave. Um tal de Fausto, não sei se o Fausto está vivo ainda, mas ela mandava o Fausto, filho do tal José Exaltino, ela mandava o Fausto comer aquela chave e dizendo que era bacalhau. Na mente dela, era bacalhau que ela estava dando pro Fausto, entendeu? Então essa pessoa está demente realmente. Mas quando a pessoa faz a escolha, porque está difícil a pressão, aqui eu quero falar para vocês uma coisa: nenhum pastor suicida porque não está ganhando almas para Jesus. Nenhum pastor sofre pressão porque não está ganhando almas para Cristo. Ele sofre a pressão porque ele tinha um sonho de ver uma igreja grande, uma igreja cheia, uma igreja que estava dando a ele uma fama muito boa, e de repente o pessoal começou a sair e ir embora para outros ministérios, e ele foi ficando em depressão, né? Aquilo que ele falava com o povo, né? Às vezes as pessoas não acatavam. Então esse tipo de pessoa entra em depressão por isso. Ele não entra em depressão porque tu queria ganhar uma alma para Cristo, não conseguia, vai ter depressão por isso, não. Não é por isso que a depressão vem para os pastores. É porque está fracassado no ministério, as igrejas, às vezes esvaziando, o dinheiro que ele sonhava que ia entrar, não está entrando, dificuldade financeira, né? Planejou muita coisa, investiu numa propriedade para poder construir uma igreja grande, sonhando ter um império ali, entendeu? E aí fracassou. Isso leva a pessoa à depressão. Aquele pastor que está sonhando ganhar almas para Cristo, o que ele pensa é alma. Se ele ganhar uma hoje está bom, se ele ganhar uma mês que vem está bom. Ele está ganhando, está somando. Não é por falta de ganhar almas que o pastor suicida. Os médicos são muitos que suicidam. E os médicos, por que suicidam? Lidam com a morte todo dia. E aquilo vai entrando em depressão, vai trazendo uma coisa ruim na mente deles e acaba partindo para o suicídio. Nós sabemos que a classe médica é a que mais existe suicídio na classe médica, onde a pessoa luta para poder salvar a vida dos outros e acaba suicidando. Mas é uma escolha ruim. E nós temos que entender
que é muito duvidoso falar que quem suicida pode ter o perdão de Deus. É muito duvidoso. Nós vemos algumas pessoas na Bíblia que suicidaram. Vemos Saul, né, no capítulo 1 Samuel, capítulo 31, fala que Saul lançou sobre a sua própria lança, né? E ali ele suicidou porque ele não quis ser humilhado pelas pessoas, né? Do exército inimigo. Se ele mantivesse firme, ele poderia morrer, mesma coisa, entendeu? Sem se atacar contra a própria vida. Ele poderia morrer, ele poderia clamar ao Senhor naquele momento, pelo perdão de Deus. Deus perdoava, Deus podia até livrar a vida dele, se ele clamasse. Israel teve muito tempo, muitas vezes, né? Israel teve em perigo, afastado de Deus, e eles clamavam a Deus, e Deus voltava atrás e socorria Israel. Então, se Saul também grita pelo Senhor ali, com humildade, com fé, ele também poderia, né, ser até salvo a sua própria vida. E se morresse matado pelos outros, tivesse arrependido dos seus erros, seus pecados, poderia encontrar salvação. Outro que nós vemos também, em 2 Samuel, capítulo 17, nós vemos Aitofel. Aitofel suicidou porque simplesmente porque o conselho que ele deu, né, foi ruim. Uzai entrou com um conselho melhor e o rei pegou, né, o conselho de Uzai, e ele se sentiu humilhado, mexeu com o ego dele, e ele foi para casa e suicidou. Judas tentou suicídio. Na realidade, Judas, ele suicidou, mas não enforcado como nós pensávamos que ele tenha sido enforcado. A Bíblia fala no livro de Atos que Judas caiu no despenhadeiro. Ele saiu depois de ele entregar a Cristo, ele foi para se enforcar, mas aconteceu alguma coisa com ele e ele caiu num despenhadeiro, onde as suas entranhas, né, foi lançada fora do seu corpo. Ele se rebentou, né? O Judas não morreu com a corda no pescoço. Judas não morreu pendurado numa árvore. Ele pode até ter tentado pendurar, talvez estava na beira de um despenhadeiro e por algum motivo essa corda escapuliu e ele caiu, mas na realidade ele não morreu enforcado. Ele morreu por uma queda muito forte que ele tomou de um despenhadeiro, e aí veio a morte dele. Sua barriga abriu, né? Aí você vai falar que Judas teve chance de ser salvo. O próprio Jesus fala que ele se perdeu, né? Então, eu quero dizer o seguinte: o suicídio não é uma boa escolha. E nós somos, sim, responsáveis pelas nossas escolhas. Se nós escolhemos viver e clamamos ao Senhor para nos dar força, para poder nos socorrer na nossa necessidade, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dar força a passar as dificuldades que surgirem para nós. Mas, se nós escolhermos acabar com a nossa vida, nós somos responsabilizados por isso. Isso não tenha dúvida, nós somos responsabilizados. Não adianta querer amenizar as coisas, né? É claro que eu não estou aqui para dar minha opinião, falar que todos que suicidaram se perderam pelo fato de as pessoas já estar acometidas de uma demência, né? De uma demência, porque o que acontece é que depois da pessoa estar louco, ele pode praticar algum ato
que é um ato impensável, impensado. Não é uma coisa que ele quis fazer com a intenção de vou acabar com a minha vida. Não, não é isso. É, eu gostaria até de ler aqui o que fala no versículo de que Judas caiu no despenhadeiro. Eu vou ler aqui o Atos, capítulo 1, a partir do versículo 15, diz o seguinte: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado como um de nós e participou desse ministério. Ora, esse adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Algumas outras versões fala que ele caiu num despenhadeiro. Entendeu? Então, eu vou ver se eu leio aqui uma outra versão, vou ver se eu estou com a outra aqui que fala também sobre isso. Deixa eu ver se dá para a outra, se está diferente ou se está igual. Deixa eu ver aqui. Tá aqui da mesma coisa, eu não estou com a versão diferente não, mas é a mesma coisa, fala que precipitando-se num despenhadeiro, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então Judas não morreu, não foi pendurado numa forca. Ele saiu para enforcar, saiu para dar cabo da sua vida, e alguma coisa aconteceu com ele, que ele não ficou pendurado na corda. Ele caiu num despenhadeiro e morreu. Mas a atitude dele era realmente de suicidar, dar cabo com sua vida. E eu quero falar com você que já pensou nisso, já teve na sua mente algum momento, falar vontade de acabar com a minha vida. Olha, peça a Deus para tirar esse pensamento da sua cabeça, afastar de você esse espírito de morte, porque isso não vai te ajudar. O risco é muito grande de você cair na situação de nunca mais sair, passar a eternidade num sofrimento muito grande, muito forte. O assassinato, ele afasta o homem de Deus, ele é pecado. E o pecado afasta o homem de Deus. O assassinato, se você assassinar uma pessoa, você está afastado de Deus. Você acabar de assassinar uma pessoa e você morrer, você está condenado. Você não teve tempo de se arrepender, de consertar com Deus, você está condenado. Agora, quando você mata a si próprio, qual é o que você vai fazer? Você morreu na hora. É claro, se você der um tiro no ouvido aí e não morrer na hora, você tentou um suicídio, mas você sobreviveu uma semana ainda consciente, você teve tempo para se arrepender, consertar com Deus, e a misericórdia de Deus é tão grande que Ele ainda te perdoa. Mas vamos, nesse mês de setembro, né, que é um mês da prevenção, da campanha contra o suicídio, vamos pensar nisso. A vida é valiosa. A vida vale mais do que tudo. As dificuldades aqui na Terra passam. A dificuldade passa e nós seremos um dia transformados, né, com um corpo de glória, para nós vivermos uma eternidade com Deus. Tá bem? Então, não vem com essa. Não vem incentivando o suicídio, dizendo que a pessoa que suicida, ele pode ter salvação sim. Não, isso aí é incentivar as pessoas a tomar esse caminho, a resolver escolher isso, porque vai acabar com a sua vida e vai ter salvação. O pensamento nosso tem que ser esse: suicídio é pecado e suicídio te leva ao inferno. Não resolve o seu problema. Por favor, pensa nisso. Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Ele deu a vida no nosso lugar. Ele deu a vida para nos salvar. Por que agora eu vou tirar minha vida? Ele deu a vida dele por mim para que eu vivesse. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.
Pensa nisso, né? Busque socorro. Você que está com depressão, busque socorro. Depressão não é só doença espiritual. Depressão pode ser também uma doença patológica. Você precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, do neuro, né, para te ajudar, para poder te aliviar a pressão que está em você. E às vezes você está aí nessa depressão por causa das burradas que você fez também. De repente você fez muita burrada na vida e agora está desse jeito. Toma um outro rumo, muda de vida. Tá bom? Deus abençoe você, fique com Deus. Que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida de paz. Porque como eu li no começo, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Quando fala todos os homens, não está excluindo as mulheres, não. É homem, mulher, é homem no sentido genérico da palavra. Que todos se salvem. Amém? Deus abençoe a todos. Um bom dia.